Sejam muito bem-vindos ao Pod, né? Aqui o empreendedorismo fala a verdade. Consultores, empresários, todos eles são muito bem-vindos aqui à minha mesa, onde a gente vai provocar, vai trazer verdades, não absolutas, mas verdade do nosso dia a dia. Perrengues, coisas que acontecem que só servem para o nosso aprendizado e para deixar o nosso couro um pouquinho mais grosso. Eu digo que no meu ramo, na marcenaria, na indústria de imóveis, todo marceneiro tem um couro grosso, não é por nada não, é pelos perrengues e nas soluções que a gente já passou. Me chamo Elu, sou empresário há mais de 16 anos, acho que desde quando eu me entendo de gente, eu sou empresário, faço as coisas acontecerem, fiz minha faculdade, fui lá, aluguei carro, já fiz um monte de coisa, vocês vão conhecer um pouco mais da minha história aqui no decorrer do podcast, mas hoje eu recebo com o coração aberto meu primeiro convidado, Marcos Rosa, consultor empresarial há mais de 20 anos, esse cara que ele leva as empresas a outro patamar, eu tenho certeza. Marcos, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Bem, eu não gosto muito desse negócio de número de anos que vai me queimar meu filme, mas realmente eu trabalho já há muito tempo com essa área e eu tenho uma trajetória bastante estranha, ou pelo menos diferente, porque eu sou formado em oceanografia. Uau! O que aparentemente não tem nada a ver com essa coisa de gestão, consultor de estratégico, que é muito o que eu faço. Mas aí essa história começou no meu primeiro emprego, quando eu me formei. Eu fui trabalhar numa fazenda de camarão. E na semana que eu cheguei nessa fazenda de camarão, o administrador da fazenda pediu as contas e foi embora. Aí o dono lá da fazenda, mas dá para você ficar cuidando aqui das coisas até eu arrumar outro administrador e tal. E eu, de princípio, desdenhei disso. Achei que administrar é só mandar as pessoas fazerem as coisas e pronto, né? Na minha ingenuidade. Aí, de repente, as coisas... vi que tinha muita coisa, que tinha ciência por trás daquilo e eu não sabia o que fazer. Nunca mais estudei oceanografia, só passei a estudar gestão e me apaixonei realmente por esse assunto. Nessa jornada do Camarões, qual foi a primeira dificuldade que você olhou e você diga, não, tem alguma coisa que eu preciso estudar ali porque eu não estou conseguindo? Tudo. Como lidar com as pessoas. Dar ordem não é assim você mandar as pessoas, é uma ilusão. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia, porque você manda as pessoas não fazem. Você precisa conquistar o respeito das pessoas antes de tentar fazer, para tentar que as pessoas obedeçam o que você diz, ou pelo menos acatem o que você está dizendo. Então não é simples. Só que eu não sabia disso, eu não sabia fazer nada. Você pedia para as pessoas fazerem. Ninguém fazia, ninguém estava nem aí para mim. Você está entendendo? E eu, menino ainda, e piorava ainda, não estava acostumado com o ambiente de fazenda. Eu sou um cara urbano. E aí, enfim, tudo contra, né? E aí eu tive que ralar atrás, tive que aprender no tentativa e erro. Mas foi também um pouco de coragem. Então, na coragem, no enfrentamento, não sou de fugir de briga, e isso me ajudou bastante. E aí eu decidi realmente começar a estudar, porque eu vi que tinha ciência atrás disso, né? E a partir daí passei a estudar essa questão da gestão. Marcos, uma vez você me contou uma história que você atravessou um lago, sei lá, uma lama, mostrando ali o pessoal o que fazer. Sim, uma das primeiras perrengues que eu passei é porque um viveiro de camarão ele precisa ser limpo. Então, às vezes, tem raízes de árvores que tinham lá no ambiente e tal, e que precisam ser tiradas, só que aquilo é uma lama, né? Quando eu mandei os funcionários entrarem lá para tirar, com um machado, os restos de uma árvore que ainda tinha lá, eles disseram que não dava para entrar porque tinha lama muito fofa e eles não iam conseguir andar na lama. E eu realmente não tinha a menor ideia se era verdade ou mentira isso, se dava ou se não dava. Na dúvida, pedi um machado emprestado e entrei com uma calça jeans clarinha ainda, aqueles jeans bem clarinho assim, e um tênis, entrei dentro da lama e caminhei até o toco, quando cheguei no toco, peguei o machado e toquei no toco da madeira e voltei, perdi um tênis lá no meio da lama, mas entrei e saí, digo, bom, se eu entrei e saí, agora vocês vão lá e
e termine o serviço. Tem um machado lá já, inclusive. Mas se você vê, eu descobri as coisas desse jeito, né? Na garra, né? E nesse momento você viu, analisou, sempre fazendo essa parte mais analítica do processo, você viu que realmente a liderança é sobre esse exemplo, é sobre fazer as coisas primeiro, dar esse primeiro passo. Eu acho assim, a liderança ela começa pelo exemplo. Isso agora, eu estou te dizendo, aquele cara de lá não sabia disso não. Mas hoje, eu já, depois de ter vivenciado e estudado a respeito, a liderança ela começa com exemplo. Então, se você quer que as pessoas façam alguma coisa, você tem que ser o primeiro a fazer. Não é tão simples assim. Então, se você não dá o exemplo, se você não conquista a admiração e o respeito das pessoas que você lidera, você nunca vai ser um líder. Porque você pode ser um chefe. Existe uma diferença entre o chefe e um líder. Entendeu? O chefe não vai a lugar nenhum. O líder é o que faz as coisas acontecer. Então a gente tem que aprender a ser líder, né? E para ser líder é preciso ter coragem também. É preciso assumir a responsabilidade. É assumir os teus seguidores. Quando você assume isso, a coisa fica mais fácil. Mas é preciso estudar isso. Quer dizer, só por tentativa e erro a gente não chega também muito longe. A gente também tem que entender o que é ser líder, quais são as características que um líder precisa ter e coisa e tal. Foi disso que eu fui atrás, né? Não só a questão de liderança, mas também a questão de gestão financeira, a questão de logística. E tem uma série de coisas que o empresário precisa saber. Ele não precisa ser especialista, mas ele tem que ter pelo menos uma noção para poder orquestrar a coisa. Porque o empresário, ele é o maestro de uma orquestra, onde cada pessoa que está ali dentro está tocando um instrumento. Se aquilo quiser fazer uma sinfonia agradável, que saia um som, aquilo tem que sair tudo organizado, tudo harmônico, né? E essa é a função do líder, harmonizar o som de cada instrumento. Nesses anos todos como consultor empresarial, qual é, assim, eu falo muito sobre o alinhamento CNPJ com CPF. E eu vejo assim, algumas pessoas quererem de alguma forma desconectar aquilo que elas são com vamos dizer assim, a empresa delas, de modo geral. Então, qual é a maior característica e por que você, como consultor, deve sentir tanto um empresário, vamos dizer assim, que vai levar aquela empresa que você olha e diga assim, esse empresário tem característica aqui. Quais são essas características que esse empresário precisa para alavancar o negócio dele? E o que é que realmente você vê na sua jornada, o que faz esse empresário fracassar? Assim, não tem uma resposta pronta para isso. Não tem uma resposta... uma coisa assim, que se diz muito em gestão, nunca se diz nunca. Né? Então, ou pode ou não pode. Pode ou não pode. Enfim. Mas assim, eu noto assim que os empresários que eu vejo que conseguem ter mais sucesso, primeiro eles não culpam os outros pelo desempenho da sua própria empresa. O seu locus de controle dele é interno. Ele assume os louros e os BOs do seu negócio. Então, se der alguma coisa errada na minha empresa, a culpa é minha. Se der alguma coisa errada na minha empresa, o mérito é meu. Mas foi o rapaz que fez a coisa, que fez errado. Sim, mas foi eu que contratei o rapaz. Fui eu que capacitei o rapaz. Então, se ele errou, foi por minha causa. Mas foi o rapaz que fez a coisa dar certo. Sim, mas fui eu que escolhi aquele rapaz, fui eu que capacitei aquele rapaz para dar certo. Então, eu tenho que dividir, claro, porque o rapaz também fez a coisa certa e errado, e ele vai levar a sua culpa e seu mérito também. Tem uma frase... Mas eu também tenho o meu mérito. O seu mérito. Então, assim, sempre trazer para você a responsabilidade. Sempre. O líder é o responsável por tudo que acontece sob a sua liderança. Tem uma frase que eu escutei, eu acho recentemente, uma pessoa aí da mídia e tal, falou o seguinte, falou assim, quando a equipe erra, o erro é meu. Quando a equipe acerta, o acerto é da equipe, vamos dizer assim, como um todo. Eu dou os louros para a equipe. Então, você discorda? Como é que você vê essa... Eu concordo em parte. Assim, é o que a gente faz
para motivar a equipe. Sim. Para motivar a equipe. Na verdade, isso tem uma coisa mais profunda anterior. Porque quando dá coisa errada, uma das principais funções do líder é proteger os seus seguidores. Então, quando dá alguma coisa errada, ele vai na frente. Ele protege todos os seus liderados. Eu sou o primeiro a levar o tiro. Sim. Você está entendendo? Quando as coisas estão erradas. Então, essa coisa deles se sentirem protegidos é uma das coisas que eu percebo que mais vai desenvolvendo essa admiração dos seguidores para o líder. É essa figura de proa. Sim. Eu que vou na frente. Eu assumo. É a minha responsabilidade. Faz. Se der errado, eu assumo. Você começa a tirar o melhor das pessoas quando você faz isso. Vai lá, faz. Se der errado, pode deixar que eu assumo. Mas se der certo, você dá o crédito para as pessoas. Sempre. E aí eu concordo com aquilo que as coisas... Mas você sabe, você não precisa dizer para ninguém, mas você sabe que você também tem mérito nisso. Sim, porque claro. Você providenciou os recursos necessários, você organizou as pessoas da maneira correta, você capacitou as pessoas, você escolheu as pessoas. Então, você, de certa maneira, fez aquilo acontecer. Você não precisa dizer isso para os outros. Você vai dar o mérito para quem fez a coisa. Mas, no fundo, você sabe que aquilo ali também tem o seu mérito, pô. E isso que é uma coisa interessante. A liderança é uma posição solitária. Todo mundo que tem líder, quando está na dúvida, ele vira para trás, chefe, o que eu faço? Só que o chefe não tem para quem voltar para trás para perguntar. Ele tem que dar a decisão final. Então, é uma posição solitária e, de certa maneira, desconfortável. Eu digo sempre, muito melhor ser liderado do que ser líder. Com certeza. Entendeu? Eu digo por experiência, agora, realmente. É melhor ser bem liderado, porque quando você pega um líder peba, aí dá ruim. Porque aí o líder peba é aquele cara assim, ó, se der certo, o mérito é meu, se der errado, a culpa é sua. Entendeu? Isso aí. Ou então, quando dá algum problema, ele, em vez de proteger os seus liderados, ele sai da frente do tiro e diz, foi fulano que errou. Tem uma história que eu conto sempre para os meus clientes. Já reparou que toda empresa tem um rapaz? Toda empresa tem um rapaz. Chega para a empresa para reclamar alguma coisa que deu errado e alguém vai te dizer assim, me desculpe, mas o rapaz que organiza não sei o quê... Sempre tem um rapaz para levar a culpa. O estagiário. O estagiário, ou seja, quem for. Sempre tem um rapaz que é o que leva a culpa. Ou que vai ter que ajeitar, que foi não sei o quê. Isso é falta de liderança. Não, a culpa é minha, eu sou o líder. É eu que vou assumir isso. Você está entendendo? Aí você começa a conquistar o respeito e a confiança dos seus liderados. Um líder jamais pode se acovardar diante do problema. Ele é o primeiro que tem que ter a coragem de assumir o BO. Aí depois ele vai se ver, se alguém fez alguma bobagem lá atrás, o cara vai saber, porque o líder também é justo. Então se alguém pisou na bola lá atrás, no BO ele vai assumir. Minha culpa, me desculpa, vou tentar fazer, enfim. Depois eu vou pegar no pescoço do cara que foi lá, ele sabe que eu vou pegar ele. No 1 a 1 ali, fazendo feedback. Ali, na boa, ele sabe, porque eu sou justo. Então, mas na frente eu tenho que assumir realmente. Eu tenho que assumir na frente. O cliente da mesma não maneira, quer saber disso também, né? Da maneira que isso se inverte na hora que dá certo. Na frente você bota os caras na frente para levar o louro. Mas você sabe que lá por trás você tem o seu dedo ali. Você que botou aquilo para funcionar. E isso é uma coisa que também te motiva, porque você motiva todo mundo, mas quem é que te motiva? É por isso que a autorregulação e a automotivação é todos os dias, assim, porque é tanto que se fosse para qualquer pessoa, muita gente teria essa autorregulação, né? Mas a gente tem a capacidade, eu acho que uma das grandes características do empreendedor é ter a capacidade de se automotivar todos os dias, por mais que tudo pareça um cenário contrário a isso, a própria equipe, a outras situações que podem vir, porque a vida é isso, né? Como você sabe, a gente vive num sistema onde o sistema tem vários ciclos. Independente de qualquer coisa, eles vão acontecer, os altos e baixos, as crises, e as crises é que, na realidade, é o que o líder, ele vai superar ali, vai mostrar que ele é líder no dia
que realmente acontecer algo para provar ali que ele faz acontecer, ele tem a liderança, ele tem a equipe com ele, que vai atrás e tudo mais. Aliás, essa questão assim, nas situações ruins, é que não só o líder, é o que qualquer um prova que é bom. Assim, a priori, todo mundo se acha bom. Todo mundo. Quando vai fazer a avaliação vai lá em cima. Todo mundo se acha top. Mas assim, você fazer a coisa bem feita, ou fazer pelo menos aquilo que se espera, com todas as condições, com tudo certo, favorável, qualquer um faz. Você prova para você e para os outros que você é bom quando você não tem a infraestrutura, quando tá dando, tudo tá ruindo e você ainda cerra os dentes e vai lá, enfrenta o problema e resolve. Da melhor maneira. Não existe super-homens e mulheres maravilhas no mundo. Ou seja, por mais que às vezes você vá atrás de uma solução, às vezes você não consegue dar ruim. Sim, mas acontece que a coragem de tentar buscar a solução, de enfrentar o problema... O brasileiro ele tem muito essa característica, né? Assim, principalmente o empreendedor brasileiro ele tem muito essa característica de realmente não ter nada. Como diz alguns dos meus trabalhadores, os meus colaboradores, diz assim, trabalhar com as unhas mesmo, assim, não ter uma ferramenta adequada, muitas vezes adaptar ali para que as coisas dê certo, de certa forma. Acho que é uma das grandes características do empreendedor brasileiro ali, de que começa do nada, realmente. Esses dias eu estava vindo ali na BR e eu vi algo interessante, porque eu sou uma pessoa muito observadora, então o cara simplesmente botou uma tenda, Marcos, na BR e botou o carro dele, um Unozinho antigão, troca o óleo de moto. Então é essa criatividade do empreendedor, de não ter nada, mas a criatividade e a vontade realmente de fazer as coisas acontecerem. Yeah. Esse acreditar que vai dar certo é uma coisa que no mundo inteiro, é uma característica do empreendedor, ele acredita. Então ele vai dentro dos recursos que ele tem, ele vai tentar. E esse cara já melhorou, viu? É. Porque ele começou no sol mesmo. Ele já botou uma tenda. Quando eu comecei, eu vi só a placa e o Uno. Lá no meio da BR com o negócio. Agora ele já botou uma tenda, expandiu um pouquinho, tá ficando... mérito, né? Com certeza. Eu acho muito interessante essas características, eu falo muito dessas características empreendedoras, porque eu acredito que o comportamento com rotina são habilidades e competências que na realidade fazem um negócio dar certo, não é só uma vontade. Porque um cara tecnicamente bom, ele não consegue ser um excelente empresário. Porque falta algumas características e habilidades. Assim, sim, eu acho assim, que o empreendedor de sucesso ele tem muitas características, não é uma ou duas, são várias, que ele precisa para poder ter sucesso. Mas eu acho assim que existe uma coisa que é intangível, que é uma inspiração, sei lá, me fugiu a palavra. Não. É um tino para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu vejo, que não está explicada em livro nenhum. Em literatura nenhuma. Não tem como botar isso no papel. Será que é uma atração? Não, aí também não acredito nessas coisas, não. Magnetismo. Não. Mas assim, a pessoa tem essa coisa, tem a intuição. Essa é a palavra que eu queria. A intuição. A intuição. Acho que isso é uma coisa que é decisiva nessa coisa. Agora, a intuição e os comportamentos são a cobertura do bolo. O recheio são ferramentas. Hoje você não consegue manter um negócio se não tiver ferramentas. Ferramentas, sistema, dados, informação, relatórios, inteligência artificial, seja o que for. Se você não tiver ferramentas, por mais que você tenha uma intuição, você não consegue fazer. Ainda mais hoje, né? Num mundo onde essa parte técnica já está deixando Agora, de existir. Só as ferramentas também não. Tem que ter as duas coisas. Agora, são muitas ferramentas. Tipo assim, vocês consultores, chega na empresa. Na verdade, quando o consultor chega, o empresário ele quer um salvador. A maioria das vezes. E assim, muitas vezes a pessoa apresenta aquele monte de ferramenta onde
ele não sabe onde nem usar em cada problema, vamos dizer, que existe, com nomes muito difíceis. Então, o empresário, ele não consegue entender, de certa forma, e aplicar aquilo de fato. Essa quantidade de ferramentas, sabe? Então, quando eu falo de gestão, eu gosto de falar com uma forma muito simples, né? Tipo, não o nome, não, mas assim, onde eu tô, onde eu quero chegar, sabe? Porque realmente, em muitos pontos, isso confunde. Não, mas aí que tá. Aí cabe também ao consultor ter a experiência também, né? De entender quais ferramentas E o nível, né? O nível daquele empresário e quais ferramentas realmente podem ajudar são necessárias. São necessárias, então que ele pode realmente utilizar. Isso cabe ao consultor, mas essa expectativa do empresário de que o consultor é o cara que vai te dar as respostas certas. Ele quer jogar a empresa dentro do e assim, te vira. E essa é a primeira coisa que a gente, com a experiência, aprende a quebrar esse paradigma. Você está entendendo? A primeira coisa que a gente tem que dizer para o cliente no primeiro briefing é: eu não sou o cara que tem as respostas certas para o teu problema. Talvez eu tenha a pergunta, né? Talvez eu seja o cara que tenha as perguntas certas. Corretas, Mas todas as respostas que você precisa estar dentro de você. O consultor pode vir de qualquer lugar do planeta. Onde é que tem um cara que sabe tudo? Sei lá, na NASA, sei lá onde, na Microsoft, na Google. Eu não sei onde é que está lá com Elon Musk. Onde é que o cara que sabe tudo trabalha. Mas por mais que o cara seja top e não sei o quê, ele não conhece melhor a tua empresa do que você. Com certeza. Então ninguém de fora tem competência para te dizer como que é o melhor para tu resolver a tua empresa. É tu que tem que tomar a decisão. Eu vou dizer um negócio a você. Até porque toda decisão tem risco e você tem que assumir esse BO. Marcos, eu tenho poucas experiências, de fato, boas com consultoria. Porque assim, eu já tive consultorias que, tipo, minha empresa não tinha um nível de maturidade, vamos dizer, legal. Legal e também tava começando ali e tal. E toda solução propostas era assim, outro mundo, era de outra realidade para mim, nem cogitava, tipo assim, um equipamento, um RP, um sistema, que era fora da minha realidade até de faturamento, até de tudo. Então, assim, eu tive muitas experiências negativas com consultoria na minha... E, assim, as pessoas que eu me comunico, que a gente sempre debate como é que tá, o que é que aconteceu, o que é que tá fazendo o quê. Então, no mundo empresarial, a gente não fica tão só porque tem outros doidos junto com a gente. Então, a gente discute. Então, assim, não é fácil ter uma experiência de consultoria legal. Até porque também não é... A consultoria, ela não é uma panaceia infalível. Tudo no ambiente de negócios é tentativa e erro. Quer dizer, nada, faz isso aqui que vai dar certo. Não existe isso. Por isso que o consultor mais experiente, ele não diz o que o empresário deve fazer. Ele tenta usar as ferramentas para que o próprio empresário chegue à conclusão do que ele precisa fazer. Você está entendendo? É para isso que servem as ferramentas. Esse momento de flexão, de reflexão, esse momento... O máximo que a gente faz é assim... isso que você está pensando, rapaz, não costuma não dar certo. Não estou dizendo que não vai. Mas, assim, pela experiência que eu tenho visto, esse caminho não tem dado certo. Mas, se a tua intuição te diz isso, vamos botar uma ferramenta para botar em prova? Existem muitas ferramentas que a gente usa para verificar. Vamos concordar, Marcos. Tem muita gente no mercado ruim, consultor, que não está nem aí, só quer números também, números de cliente, bota o estagiário, realmente não está aí com nenhum resultado. Eu sei que o consultor, ele não vai pegar na mão e vamos junto, até porque seria sócio. Mas tem muito consultor pereba, como diz o outro, no mercado. Não vou entrar nesse mérito aí não, porque colega... não pode falar do colega, mas eu estou falando porque sou empresário e vejo muita coisa acontecendo. Assim, eu vejo muita coisa assim,
um pouco solta. É o paradigma da cebola, que eu gosto sempre de falar. Você já ouviu várias vezes eu falar isso aí. Porque o conhecimento é uma cebola, ele começa lá no comecinho e vai, à medida que as pessoas, que a humanidade vai estudando, vai tendo experiências, vai fazendo estudos, a academia está muito dentro disso, essa cebola vai crescendo camadas a camadas. Então, quando você pega um consultor ou mesmo um técnico que trabalha na camada só de cima e ele não sabe as camadas de dentro, ele está fazendo uma coisa oca. Você está entendendo? É preciso saber a camada mais de fora, porque é o que está se usando hoje. Mas como é que se chegou nisso agora? E como é que chega, tipo assim, para você, quais são os primeiros pilares da camada de dentro? Estudo, filha. Estudo. Você tem que estudar, pô. O cara que vai ser consultor, se o cara não estuda, ou se o cara fica vendo videozinho no YouTube e já sai replicando, não vai... É a receita pro fracasso ali. Não vou dizer que é a receita pro fracasso, porque às vezes o bambo dá certo, mas... É quase um milagre. Mas é o acaso que tá tomando... Não é uma coisa estruturada, não é uma coisa sólida, entendeu? Pode dar certo, o cara pode lá enfim, costuma tá dando certo agora essas coisas, o cara vai lá e faz, pronto, e dá. Mas, beleza, tudo pode acontecer. Mas eu não confio nisso, eu não confio no acaso. Sabe, eu trabalho justamente para... O que eu faço é justamente tirar os resultados dos meus clientes da mão do acaso para botar na mão deles. O máximo possível, porque não consigo fazer 100%. Aquela velha engrenagem, né? Ali onde eu consigo controlar, ver os indicadores, olhar para minha estratégia e poder acompanhar isso de forma mais... E como é que você vê essa estratégia? Eu acho que se eu fosse dizer aqui, a primeira camada, de fato, é a estratégica que ninguém, assim, muita gente confunde, ou se não é um PowerPoint velho ou um negócio lá pregado que ninguém... O pessoal acha que estratégia é estabelecer metas e tal, e muitas vezes nem compreende direito isso, porque o fato de você estabelecer meta não quer dizer nada. Se você não construir um sistema de acompanhamento de metas, essa meta não serve para nada. É só uma bobagem que você botou ali perdendo seu tempo. Quem está decidindo ainda é o acaso. Para você tomar um pouco das rédeas, eu não estou dizendo 100%, ninguém consegue assumir o controle 100%. Olha, se você vai conseguir, planejou isso, você vai conseguir isso. Não existe isso 100%. Sempre, todo negócio tem o seu risco, né? Então, mas você diminui muito o risco se você trabalha com planejamento. Mas aí você precisa, então, de ter essas ferramentas, sim, de criar metas, objetivos, planos de ação, mas também você precisa criar uma cultura de acompanhamento disso. Isso precisa ser uma coisa que é cultural dentro da empresa. Mas eu acho assim, que tem uma coisa que é um degrau antes, que é o que eu acho que é uma coisa que tem faltado, eu percebo isso, que é o pensamento estratégico. Pensamento estratégico. E aí você tem que ir por meio da cebola. Ou seja, como é que hoje se chegou a esse pensamento de hoje? Você tem que saber o que os caras pensaram lá atrás, mesmo que aquilo que eles pensaram lá atrás não é exatamente o que se pensa hoje, mas o hoje foi uma consequência daquilo que foi construído. Você precisa entender como que essa coisa evoluiu até chegar a esse ponto. E não ficar só no ponto atual aqui, não. Porque senão você não tem base para as coisas. Você não tem flexibilidade para uma coisa que acontece de repente que é fora do esperado. E aí? Você não tem flexibilidade para poder lidar com isso. Agora, quando você estuda desde o início, você sabe que hoje se pensa assim porque atrás se pensava assim e a coisa foi evoluindo. Você entende essa evolução, essa linha do tempo, aí você tem propriedade para entender e flexibilidade, porque algumas vezes você precisa voltar mais para dentro da cebola para resolver o problema. Entendeu? Nem sempre a solução é você inventar uma coisa nova, uma outra camada mais nova. Coisa. Às vezes é voltar para dentro da cebola, que é ali que a solução vai estar mais abaixo. O básico bem feito, ele é... Na realidade, poucas pessoas estão fazendo o básico de fato bem feito, né? Porque o básico bem feito, eu acredito que seja saber onde quer chegar, fazer realmente metas, indicadores ali, acompanhar
atender bem o cliente, ter o sucesso ali do cliente, que é obrigação de qualquer pessoa. Sim. E aí eu vejo que a parte cultural e estratégica não é de fato vivida. Eu vejo assim, pouca gente estudando estratégia, pensamento estratégico, porque é preciso pensar estrategicamente e não simplesmente agir. Eu preciso ter um raciocínio estratégico, preciso ter uma linha de raciocínio. Por isso que eu falo, o fato de eu ser oceanógrafo, a maneira como eu penso estrategicamente é a maneira com que a natureza funciona. Vamos dizer assim, Marcos, seria como se fosse um sistema, né? Como um sistema... Toda a parte da natureza é o sistema. É um ecossistema. É um ecossistema. Que é um termo utilizado também no mercado. E não existe, né? Eu falo muito... Eu particularmente, eu não acho que existe dois sistemas diferentes, como, por exemplo, um sistema como o CPF do CNPJ. Apenas é locais diferentes, mas você é aquele sistema, o empresário é aquele sistema, né? Então, ele tem que estar integrado na vida 100%. É um estilo de vida empreendedor. Sim. Entendeu? Eu acho que o empresário tem que entender que não há separação ali, mas que o negócio dele também não seja maior do que ele. Que ele Sim. pense que o negócio dele... ou o negócio dele é ele, de fato. Tem gente que associa quem ele é ao próprio negócio, né? Esquece do CPF lá. Ou pior, quem ele acha que é. Quem ele acha que é também, Né? Eu vi tatuagem, gente que faz tatuagem de produto e, como bem eu sei, você sabe, a empresa nem é o seu produto, nem é o seu negócio. Pode ser hoje, pode não ser amanhã transforma e tu tá apegado a um produto ou a própria empresa. Quantas empresas já saíram do mercado de linha, né? Porque se apegaram tanto àquele negócio que não conseguiram acompanhar as evoluções do mercado, né? Sem dúvida. Pois é, a empresa é um sistema, como a natureza é um sistema. E aí assim, eu faço muita, assim, todas as espécies que estão hoje no planeta foram selecionadas ao longo de milhões de anos de seleção natural, quer dizer, passaram por milhões de anos de seleção natural, até que elas desenvolveram essa estratégia que elas usam hoje para sobreviver. Se você olhar na natureza, cada espécie tem uma estratégia de sobrevivência. Quando você começa a entender essas estratégias, não é muito difícil você transpor isso para as empresas. Eu sempre achei um grande desperdício não aproveitar essa riqueza, essa expertise que a natureza te dá para usar as estratégias das espécies todos os grandes gênios para as empresas. É um desperdício porque se você for olhar, eu já usei várias vezes com clientes estratégias de animais. Você fala do crocodilo e tal. Fala quem da já cobra. Teve consultoria comigo já conhece a história do lago do jacaré e tal. Jacaré. Mas aí, porque a pessoa entender que é assim que tem que se comportar e tal, e que essa estratégia pode dar certo para você e tal. Então a gente já fiz várias consultorias onde a gente traçou uma estratégia que foi exatamente baseada na estratégia de animais, da natureza. E funciona muito bem, porque, queira ou não queira, a gente vive num planeta capitalista selvagem. E aqui não vai nenhuma crítica ou alusão a nada. É simplesmente uma constatação. É um capitalismo selvagem. E é selvagem não é porque ele é mau, porque ele quer dinheiro. Não. Ele é selvagem porque é a lei da selva. Só isso. A mesma lei. Ou seja, se você tem competência para estar no mercado, você sobrevive. Senão, você quebra e ninguém liga. É a mesma coisa que a girafinha nasce na savana africana, nasceu com uma deficiênciazinha no pezinho dela, ela não vai sobreviver durante muito tempo. É a lei da selva, alguém vai predar ela. Você tá entendendo? E é assim. Empresa com déficit, empresa... E é normal, beleza, é assim. Então, o mercado é assim. O mercado deveria ser ou não deveria ser, eu não vou entrar nesse mérito. Entendeu? Acho que talvez a gente deveria ter
talvez a civilização pudesse estar num step acima do que é a natureza. Mas hoje, o que eu vejo é a mesma coisa. E é a tal de coisa. Quem trabalha com planejamento sabe que você tem que se adaptar. Eu não tenho que ficar reclamando, mas devia ser assim, não devia acontecer essas coisas, não devia ter acontecido. Sim, mas isso não resolve meus problemas. Então, o que eu preciso fazer? Constatar a situação e me adaptar a ela. Fazer o que qualquer animal faz na natureza. Vou te dar um exemplo. O leopardo, ele tem uma estratégia diferente dos leões, por exemplo. Os leões, eles têm uma estratégia de andar em bandos. Porra, ninguém encara um bando de leão. Eles são grandes, eles são fortes e eles trabalham juntos. Mas aí tem um problema nessa estratégia, são muitas bocas para comer. Sim. O leopardo, ele adotou uma estratégia, ele anda sozinho. Ele só se junta para o acasalamento e a fêmea ainda fica algum tempo com os filhotes e depois vaza. Então, deixa o leopardo mais frágil dentro lá do ambiente deles, na savana africana, mas pelo menos é só uma boca para alimentar, então não é tanta treta para conseguir comida. Só que o que acontece? Como ele é sozinho, o leopardo ele desenvolveu uma estratégia de não se alimentar no chão. Ele leva, a bater uma gazela lá, ele vai levar para cima de um galho de uma árvore e vai se alimentar com ela lá em cima. Para isso, a evolução da espécie fez com que ele desenvolvesse uma musculatura, umas garras específicas que conseguem não só levantar o próprio peso, mas às vezes uma gazela mais pesada que ele e subir na árvore com essa gazela, colocar ela lá e se alimentar. Porque se ele tentar se alimentar no chão, rapidamente o cheiro da caça vai atrair leões, hienas e tal, e ele pode até morrer nessa situação. Então, o tempo de vida do leão pardo é menor do que a do próprio dos leões que... Porque tem uma frase que diz assim, quer ir longe, vá junto. Quer ir rápido, como é? Alguma coisa assim, eu esqueci agora. Quer ir longe, vá junto, tipo, vá com tua equipe. Quer ir rápido, vá só, mas tipo assim, não tem cadência, não tem... Não dá para trazer uma relação direta disso, porque o sucesso na natureza não está relacionado tanto à longevidade do indivíduo. A biologia, ela diz que a função do indivíduo é se reproduzir. Cada indivíduo tem uma... Na realidade, cada pessoa, vamos dizer assim, hoje fala muito de propósito. Eu acho que cada coisa tem o seu propósito. Não, eu digo assim, porque na natureza, assim, uma espécie bem-sucedida não é aquela cujos indivíduos têm uma longevidade grande. Se aquela espécie consegue fazer com que os seus indivíduos cheguem na idade de maturação e se reproduzem, a função já está feita. Você está entendendo? Você não vai durar tanto tempo a mais, tanto menos. Tem espécies que para poder chegar nesse ponto demorar muitos anos, entendeu? Enfim, aí não é essa relação direta. São estratégias. Não é uma relação direta nesse sentido, não. Mas assim, você nota que aquelas estratégias que adotam para a sobrevivência são muito aplicáveis para os negócios. Demais. Os grandes gênios observavam justamente a natureza, né, como tem a... E eu estou falando isso, mas não é uma ideia original minha disso, não. Tem muitos trabalhos acadêmicos que têm essa linha de raciocínio. Não sou eu que tive essa inspiração disso, não. Você tá entendendo? Eu só comprei porque, pela minha história mesmo, isso se encaixou dentro do meu raciocínio. Mas isso tá mais do que escrito aí na academia, fartamente. Não, com certeza. E eu acredito muito, né? Eu acredito muito no... Eu acho que a gente tem que observar, assim, se existe uma coisa que é inquestionável, são as leis naturais, as leis da natureza. Então, são ciclos, ela acontece ali, eu digo... Às vezes eu tiro muita onda, assim, com as pessoas que trabalham, terceirizadas. Ei, passarinho já tá na rua. Por quê? Porque passarinho acorda, ele não tá preocupado se vai comer, se não vai... Tá lá o alimento dele, a forma que ele sobrevive ali no meio, ele não tá nem aí. Então o sistema dele. As leis da física se aplicam ao mercado também. Lá, o princípio da entropia, enfim, tudo isso... Tudo vira estratégia, né, Marcos? Se você tiver a cabeça aberta, você vai sim poder tirar a inspiração de tudo.
Agora me responde um negócio aqui. O tema do podcast é pode, né? Então, vamos lá. O que é que pode realmente no empreendedorismo, nos negócios, e o que é que não pode de jeito nenhum? Pergunta difícil. O que pode, eu acho que é quase tudo, né? Desde que você mantenha, porque a gente não é bicho, né? Nesse ponto, eu acho que a questão ética está cada vez mais... Princípios, né? Você trabalhar com ética, aquele empresário tubarão, assim, aquele muito que quer tudo para ele negocia para ele. Toda a negociação que ele faz é para o bem dele e o outro que se lasque. E esse tipo de empresário, ele está meio que ficando cancelado, eu acho. A troca tem que ser justa, né? As pessoas têm percebido que é muito mais lucrativo você fazer negócios que é bom para ambas essas partes. Quando você faz para uma parte só, você faz aquele negócio e não volta, não tem a recorrência, entendeu? Então, acho que o que não pode é querer ser muito esperto demais. Mas, assim, agora o que mais acho que não pode é você não assumir a responsabilidade do teu negócio. Isso é o que eu acho que é uma das coisas mais... Colocar pro Estado, governo, política... Botar a culpa no governo, botar a culpa não sei quem, porque é fulano. Tu conta uma história engraçada do concorrente, o cara tava... Já aconteceu cada coisa. Teve uma vez que eu atendi um cliente, agora eu vou ter que dizer uma coisa para ele não se ligar, que é ele que eu tô falando. Bom, mas ele não estava bem. Ele tinha um negócio que não estava indo bem. E aí ele me chamou para eu ver, para tentar ver. Não, mas eu não posso. Eu tenho que contar o milagre, não o santo. O santo, com certeza. E aí ele me chamou e ele estava botando a culpa do fracasso que o negócio estava indo pro concorrente. Aí como diria eu sou gaúcho, né? Então me caiu os buteados do bolso. Digo, como é que o cara tá botando a culpa no concorrente? Quer dizer, o concorrente vai querer te ajudar? É isso? Né? O concorrente estava sendo mais eficiente que ele, e ele, ao invés de buscar uma alternativa para melhorar, para suplantar ou fazer algo diferente, não, ele ficou simplesmente botando a culpa. E assim, no concorrente e nos funcionários. Os funcionários não sei o quê. O único que não tinha culpa era ele. Enquanto que. Mas isso foi difícil, né? Não, ele quebrou, né? Não tem como. Ele quebrou. Nem cheguei a fechar o contrato. Esse aí é o grande segredo pro fracasso. É colocar a culpa nos outros. E é esse tipo de cliente, assim, normalmente, quando você vê assim, às vezes o cara tá dormindo e você dá um chute na canela dele e ele se acorda, talvez se salve. Mas quando você começa a dar um chute, o cara não se acorda, o cara realmente não tem o locus de controle interno, ele não sabe que ele que tem que assumir. Aí não tem jeito. Gente, finalizo esse podcast dizendo: não pode colocar a culpa no concorrente, tá? Pelo amor de Deus. Marcos Rosa, grande consultor. Quem quiser, chama ele aí para consultorias e mais dicas como essa. Fico aqui grato demais pela sua presença aqui. Fico muito feliz por você ser o primeiro convidado desse podcast que está embrionando hoje. Espero que é um projeto a longo prazo, é um projeto que eu quero sentar aqui com grandes empresários, com grandes consultores, pessoas que fazem diferença realmente na sociedade, porque eu acredito que o empreendedorismo não é só realmente números, não é só isso, mas é muito mais do que isso, é social, é altruísta, é muito mais do que realmente. O sonho tem que ser grande, sim, mas ele tem que ter impacto positivo para a sociedade e para o mundo. Marcos, como estamos finalizando, quer fazer alguma declaração? É tipo o show da Xuxa, tipo, é para homenagem aqui. Não vou dar bem para ninguém, não. Mas eu quero agradecer a oportunidade que você me deu aqui. Eu acredito muito no teu projeto, já desde sempre a gente
teve essa conexão da gente achar que a gente está indo num caminho certo. Quando você me convidou, eu fiquei felizão mesmo e tô aqui só para agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. E muito orgulho de ser o primeiro, né? Sucesso aí, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai vir aqui mais vezes. Se Deus quiser. Com outros convidados pra gente botar aqui, colocar empresário também. Eu acho que o papo aqui tem que ser esse papo de verdade, assim, botar realmente, trazer desafios, perrengues mesmo, e assim, é grato demais. Eu espero você esteja aqui pra gente tanto fazer um desafio, conversar mais sobre algum tema específico, e é isso aí. Pra eu estar aqui é só muito fazer obrigada. Psil. Hã? Pra eu vir pra cá, é só você fazer psil que eu venho. Opa, vamos embora. Pra ajudar as pessoas e impactar positivamente esse país, né não, meu amigo? Muito bom. Finalizando aqui o primeiro pod, né, onde a realidade empreendedora, o caos do dia a dia trazido aqui, vamos solucionar, trazer perguntas, convidados mais que especiais, dentre consultores, pessoas do meio, estrategistas, para desafiar você, empresário, a melhorar a cada dia mais. Te aguardo aqui. Venha-se embora.